Olá, amigos, bem-vindo ao canal Nutrição Ancestral. Hoje a gente vai falar com o Wellington Filho. Ele é especialista em educação nutricional com enfoque em diabetes, resistência à insulina e controle de glicemia. E também ele é criador do PNRD, né? Programa Nacional de Reversão dos Diabetes. Ele utiliza esses testes reais de glicemia, conteúdos científicos, né, traduzido em linguagem simples, estratégias práticas para ajudar as pessoas comuns, né, entender o que realmente acontece após cada alimento. Possui mais de 200 mil alunos, né, em seus programas educacionais, onde ensina como controlar e reverter a diabetes tipo 2. Wellington, como que surgiu sua missão e seja bem-vindo ao canal Nutrição Ancestral. Maravilha, Tiago. Antes de mais nada, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Excelente trabalho. Aliás, faltam, né, profissionais que tenham a visão que você tem, porque, de um lado, a gente tem muitos profissionais que falam da importância da alimentação baseada em proteínas, né, especialmente a carnívora, mas falta aquele profissional na ponta do lado de lá, que é o profissional que ensina o aluno ali, que quer não quer ficar muito dependente de suplementos, enfim, quer ter uma alimentação mais básica e direcionada, né? E muito obrigado aí pelo convite. O fato é que essa minha missão com o diabetes tem a ver com esse crescimento avassalador que o diabetes, né, teve nos últimos anos, né? Eu tenho mais de 50 anos, e se você perceber, há 30 anos atrás não se via tantos diabéticos como hoje. E hoje é cada vez mais comum, né? Se você lembrar aí na época dos nossos avós, né, a forma como eles comiam, né, e tudo mais, quase não se ouvia falar do diabetes, né? Era muito raro. Dizia-se até que o diabetes era uma doença de rico. Por quê? Porque os ricos tinham mais acesso a certos alimentos, muitos doces na época e tal. Era mais raro. Hoje não. Infelizmente a gente vê aí um número crescente de diabéticos no Brasil e no mundo, em todos os países, né? E vendo aí crianças perdendo membros, sendo amputadas por conta do diabetes. É, Perfeito, Wellington. Interessante essa relação que você falou das crianças, né? Hoje eu vejo bastante criança, né? Quando eu vou levar minha filha na creche, ou quando eu busco que como que as crianças da idade dela, de 6 anos, assim, a 7 anos, já têm o seu, né, o corpinho já de uma criança obesa, né? E aí eu falo, a minha filha, meus filhos, como eles comem muito natural, assim, baixa origem animal, porque como eu faço carnívoro, automaticamente eles foram assim que meio no embalo, né? Mas não embalo, né? Eles comem as coisinhas que eles gostam, mas durante a semana, Wellington, eles comem só origem animal. Tipo, meu filho quando acorda, ele já quer comer ovos. Eu quero comer ovos, quero comer aveia e meu mingau de aveia. Ele só tem 3 anos. E a minha maiorzinha, né? Ela tem 7, vai fazer 7 anos, ela também. Ela gosta de ovos de manhã. Então, assim, os meus filhos não têm o costume de tomar de manhãzinha Nescau com açúcar, né? E muito menos bolacha recheada, essas coisas que eu vejo que as crianças de outras famílias, infelizmente, eles estão comendo isso por conta que os pais, né? Eles fazem, né, a alimentação dos filhos, entendeu? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Se tem bastante pessoas também procurando para os seus filhos melhorar aí a questão da glicemia, diabetes. Sem dúvida, Tiago. Você falou algo assim crucial, né? É a genética do hábito, né? A genética do hábito, ou seja, você vai na escola, certamente você para o seu carro ali para deixar os seus filhos, aí você olha os pais, depois você olha os filhos. Então, os filhos são, regra geral, né, o reflexo dos pais. Então, você vê os pais obesos, aí você olha para o lado, filhos obesos. Ora, eles sentam na mesma mesa, eles comem praticamente os mesmos alimentos, né? Então, isso é passado de pai para filho. E o diabetes é uma doença nutricional, especialmente o diabetes tipo 2. Estamos falando do diabetes tipo 2 em especial, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ou seja, a pessoa não produz insulina, que é um hormônio fundamental para metabolizar a glicose no corpo. Mas o diabético do tipo 2 é estritamente por conta dos hábitos alimentares. E é cada vez mais comum crianças com 14 anos, 15 anos de idade, 16 anos de idade, até amputando membros por Nossa. conta do diabetes. Imagine aí, né, a quantidade. Se você vai no hospital, vai lá no setor de hemodiálise, 80% diabético, né? Você vai lá, infarto, quem tem diabetes,
a maioria, infarto, AVC e uma série de outras doenças, né? Eu brinco até, não brinco, né? Eu brinco no sentido assim de dizer que o diabetes é quem segura a colher que mexe o caldeirão, mas o caldeirão de várias outras doenças, né? AVC, infarto, a cegueira, problemas renais e vários outros problemas, né? Ninguém morre de diabetes, morre dos efeitos do diabetes, né? E é importante a gente aqui ressaltar, né, Tiago, que muito mais do que a gente achar que, ó, não, eu tô tranquilo, pô, eu não tenho diabetes, eu tô tranquilo. Mas a pessoa, como o diabetes é uma doença silenciosa, então ela tá caminhando para processos que vão chegar ao diabetes. E antes do diabetes, existem vários outros processos que eu vou falar aqui ao longo da live que podem acontecer, né, com essa pessoa e ela já vai sofrer com isso. Ovário policístico é uma delas, né? Ou seja, por conta dessa alimentação desregrada, com excesso de carboidrato, de doce, esses problemas vão chegando nas pessoas. Maravilha, que nem você mencionou aí, as pessoas não sabem, né, Wellington, que elas estão com diabetes, porque até mesmo elas vão procurar só quando estão tendo os sintomas mais fortes ali, né? E o mais difícil de conviver com a sociedade é que, se for começar, quando você vai no mercado, cara, você está tendo gatilhos o tempo todo de açúcares. Você não tem uma carne vermelha lá perto do caixa, eu esqueci da minha carne, vou pegar, não. Os gatilhos é da hora que você entra, promoção R$ 1 bolacha recheada, 99. E a pessoa de uma renda baixa, né? Ela às vezes vai no mercado, até quer comprar uma carne, um alimento melhor, mas olha, nossa, essa salsicha aqui tá mais barato. Eu vou pegar esse hambúrguer aqui, que é aqueles de caixinha que tem açúcar, tudo, né? E aí, infelizmente, a nossa sociedade, grande maior parte, né, que está sofrendo com essa questão da obesidade, mais né, relacionado a diabetes é por conta desse número, né, muito baixo dos produtos, né, que para mim é produto, não é alimento, que são os processados. Eu vejo as pessoas que baixam renda, pessoas que têm mais, né, dificuldade de entrar numa alimentação e tentar seguir, porque eles falam, é caro, é uma alimentação mais natural, entendeu? E o que que você fala para os seus pacientes, clientes, assim, em relação à alimentação? Porque realmente a alimentação natural, tipo assim, uma aveia mais caro, né, algo assim mais fit, que não tenha muito açúcar, que tenha adoçante, são mais caros, né? Realmente é assim, né, Wellington? Sim, é fato, Tiago. Assim, é fato que a condição financeira pode dificultar a aquisição de alguns alimentos, né? Mas se a gente for colocar na risca, na ponta da caneta, você paga por uma bolacha, você paga por um biscoito, você paga por um fubá ou alguma coisa, se você pegar grama por grama, se você for comparar uma carne moída, qualquer carne, estamos falando aqui de qualquer tipo de carne, todos os tipos de miúdos, né? Coração, moela, a carne moída. Não existe carne de primeira, carne de segunda, né? Existe carne. Tá certo? Então, existe aquela carne que você precisa fazer, cozinhar, né? Deixá-la de um jeito mais apropriado para você comer. E existem, são modelos de carne. E aí a sociedade decidiu colocar ali nomes nas carnes para ter ali na prateleira produtos mais caros, mais baratos. Mas é carne, tem proteína. Então, frango. E o preço do ovo? Se você for, o que é mais barato para você? Comprar um ovo? É claro, a gente está falando que você vai comprar uma bandeja com 30 ovos. Mas um ovo, será que um ovo sai mais caro que um pão de 50 gramas? Né? E o que que sacia mais você? Né? Então eu falo muito isso para aquelas pessoas que simplesmente vêm com o argumento, eu não tenho dinheiro. Aí a gente vai colocar na ponta do papel e tal, e depois ele, puxa, é verdade. Ou seja, ele paga muito caro por um pão, paga muito caro por uma bolacha. Às vezes 1 quilo daquela bolacha vai sair a R$ 120, né? Sai mais caro do que a picanha o quilo daquele alimento que ele compra, que ele diz que é barato e compra toda semana no mercado. Enquanto que ele poderia comer uma carne ou algum outro alimento em menor quantidade de gramas, o ovo, por exemplo, nós estamos falando aqui, e estar mais saciado, né? Se alimentar melhor. Isso também tem a ver. Em um outro aspecto, aquela pessoa que tem condição de compra, né? Às vezes ela vai no mercado e tem aquela, eu brinco até que é o corredor da morte, né? É aquele corredor que só tem farinhas, né? E aqui, regra geral, se você tem diabetes, regra geral.
tome muito cuidado com as farinhas, porque quando a gente fala de açúcar, a gente pensa doce, né, Tiago? Falou É, em açúcar, opa, docinho, tal. Mas os alimentos que mais sobem a glicemia, que sobem o açúcar no sangue, e eu falo de forma bem didática, açúcar no sangue, né? Regra geral vai ser glicose, mas eu falo açúcar no sangue, são os alimentos que não têm o sabor doce. E aí eu destaco alguns deles. Então, todos os alimentos de origem ali, que tem o trigo, que tem a fécula de mandioca ali, que é o polvilho, e que tem a farinha de milho, vão subir muito a glicemia, vão deixar você com a glicemia extremamente alta. Eu brinco, eu tenho sempre aqui à mão. Isso aqui é um sachêzinho de açúcar. 5 gramas, né? Sempre disponível, né? Nas nas mesas, mesas de nos restaurante, restaurantes, né? né? O sal é só isso aqui, né, Tiago? Bem É, pequenininho, né? Mas aqui, ó, tá lá disponível e é muito. Então, o nosso corpo, ele reage bem até com essa quantidade aqui, um pouco menos, 4 gramas. Só que quando você come acima disso aqui, o nosso corpo dispara um hormônio chamado insulina, produzido pelo nosso pâncreas. O diabético do tipo 1 não produz a insulina. Ou seja, ele tem que usar a canetinha e aplicar para que ele consiga metabolizar esse açúcar. Então, passou dessa quantidade, o corpo entra em ação. É como se fosse o corpo de bombeiro entrando em ação. Atenção, fogo, fogo, porque a gente não pode ter essa quantidade de glicose circulando no nosso corpo. Eu falo que é tóxica e eu uso de analogias. É como se a sua glicemia fica alta, é como se tivesse carrapicho andando aí por todo o seu corpo. É por isso que o diabético fica muito inflamado, sabe, Tiago? Muito inflamado, porque o sangue ele passa por todos os nossos órgãos, por todo o nosso corpo. E aí vai inflamando as nossas artérias, né? E é por isso que é muito perigoso e muito danoso. E então, é importante você ter essa noção. Na hora de você for fazer suas compras, se você tem diabetes, né, e quer controlar a sua glicemia, né, evite, regra geral, esses farináceos, tá? E todos os derivados dele. E todos os derivados dele. No meu canal é possível ver vários testes de glicemia, né? Você, por exemplo, que tem aí no seu trabalho, né, Tiago? Você mostra o seu trabalho. Eu vejo, eu dei uma olhada aqui no seu Instagram e você mostra, você faz o exercício, você mostra o resultado. Nada mais potente para quem te segue e quer ter, né, um shape como o seu, né, olhar o seu trabalho. Então, para o diabético é isso. Às vezes eu como aqui um pão, um pedaço de rapadura, uma carne, alguma coisa, a pessoa fala, nossa, como é que pode isso? A pessoa não imaginava que aquele alimento poderia subir tanto a glicemia. Por isso que o canal é muito visual. E a gente, Tiago, tanto eu quanto você, e aqui quem nos ouve, se você é um profissional da saúde que nos ouve aqui, foque em quem te assiste, que é o seu cliente, que é o seu seguidor. Não faça um canal onde você não queira ensinar o seu seguidor, o seu João, que não sabe ler. Então fale de uma forma simples para ajudar essas pessoas. Quando a gente fala de uma forma muito rebuscada, a gente quer falar para a faculdade, a gente quer falar para outros profissionais. E em comunicação, né, eu tenho uma formação em jornalismo também. Em comunicação, a gente tem que falar de forma simples e direta. O menos é mais. perfeito, de forma simples e direta, né? Eu vi que você tem um jeitinho de locutor também, né? Então, como já trabalhou com jornalista, né? Já Tá, tem mais. tá. É, É é verdade. realmente essa relação de mostrar diretamente para o público, porque hoje em dia eu vejo que a internet, o Instagram e os canais de YouTube têm cada vez mostrado mais a realidade para as pessoas abrirem mais os olhos, né? Então, a sua página apareceu para mim ali como relevante e na hora eu já cliquei, entrei, achei muito incrível mesmo. Essa conexão eu sempre também, eu sempre faço as minhas medições, sabe? Mesmo não tendo diabetes, mas trabalhando ali com musculação e também que eu gosto de fazer meus protocolos para ver o controle glicêmico. Até mesmo eu tô com um marcador aqui, aquele Bionic, sabe? Que tá Sim, marcando o tempo todo, né? Que ele fica 15 dias. E aí eu como o alimento e fico testando, até mesmo na carnívora, porque eu vejo que as carnes também têm um impacto glicêmico e tal, para saber qual carne que eu vou utilizar no momento certo para eu trabalhar, para eu tentar ficar mais em cetose, né? As pessoas que estão aqui escutando não sabem o que é cetose, né? Cetose é ali os corpos cetônicos, entendeu? E aí, quando eu entrei na sua página, foi incrível, que eu falei, meu, tem alimento que eu não tinha ideia que dava essa glicemia, né? Tipo, amendoim, né? Amendoim é uma coisa, uma gordura, não tem carboidrato, também dá impacto glicêmico, né? Então, vários alimentos ali eu vejo que
que você coloca ali misturando, né, com a gordura, com a proteína, a pessoa comendo primeiro a proteína, depois a fonte de carboidrato, tem esse impacto glicêmico menor, né? Me fala mais sobre isso, que é bom que as pessoas agora estão aprendendo também, ela não já ir logo comer o carboidrato, assim, misturar as fontes para ter esse efeito de impacto menos, né, glicêmico. Sim, é verdade. A ordem com que você come pode fazer diferença no impacto na glicemia. Em alguns aspectos, até em 30% menor. Então, se você começar primeiro, né, pelos vegetais e proteínas primeiro e depois os carboidratos, o impacto será de um jeito. Eu sei que você gosta de comer o arroz e o feijão primeiro, a batata primeiro, tá tudo bem, ou misturadinho. Eu sei, mas aqui a gente está falando como se fosse uma estratégia em que você quisesse ali, né, Tiago, comer. Não, hoje eu quero comer um pouquinho aqui do arroz, um pouquinho do carboidrato. Como é que seria um jeito de comer para diminuir o impacto? Não faz milagre, mas faz bastante diferença. Então, proteínas e verduras primeiro e carboidrato por último, ou seja, o arroz, o feijão, né? Ali a batata, né? O purê de batata, por exemplo. Então, a forma como você come, como você alimenta, pode fazer diferença. Existem outras estratégias também que ajudam a reduzir o impacto. Não serve para todo mundo, sabe, Tiago? Porque algumas pessoas podem ter ali alguma intolerância, enfim. E aí é fazer o uso de uma coisa simples, que é o vinagre. Você pega, por exemplo, um copo com água, 200 ml, 2 colheres de vinagre, 20 minutos antes da refeição, tá? Qualquer vinagre, qualquer vinagre. É o ácido acético que vai gerar isso. Ele vai impedir que haja uma absorção maior do amido ali da alimentação, né? Ele diminui. E às vezes o efeito é até posterior à comida, ele dá aquela baixada, né? Agora é claro, se você tem diabetes, não dá para você chegar e fazer isso assim sozinho, sem um acompanhamento. Por quê? Porque você já toma algum medicamento, como a glimepirida, glicazida, glibenclamida, ou a própria insulina, que já baixa a sua glicemia quando você come. Então, se você usar uma estratégia como essa, vai baixar mais ainda, você pode ter uma hipoglicemia, né? E aí, falando em hipoglicemia, ô Thiago, você nunca ficou tonto aí, não? Porque, pô, você come só carne, né? A sua glicemia, você está medindo aí no seu sensor aí, você não está tendo hipoglicemia, não? Porque as pessoas pensam que para ter glicose circulando, eu tenho que comer açúcar, glicose. Como é que é isso, cara? Eu queria Ó, eu saber. vou, eu vou perfeito, Wellington. Eu vou até te mostrar aqui, ó, no meu aplicativo, não sei se dá pra você ver, né? Mas tá agora no momento 104. Eu até acho estranho tá 104, sendo que eu estou em jejum. A minha última refeição foi em torno de 7 horas da noite, né? Eu comi por volta ali de 300 gramas de fraldinha, com manteiga e alguns ovos. Então, assim, geralmente eu percebi quando eu acordo, a minha glicemia ela está um pouco alta, ela vai baixando, entendeu? Acho que por conta do, né, do estresse do cortisol quando a gente acorda. Mas quando eu não estava adaptado à carnívora, eu sentia alguns efeitos colaterais sim, no começo, né? Porque como eu estava comendo muito carboidrato antes, então eu media assim de manhã, eu sentia que estava baixando, dava uma fraqueza, uma dor de cabeça, entendeu? Mas aí eu fui fazendo a estratégiazinha ali, né? Tomo água com sal, tal, porque aí eu faço jejum também, né? Mas que nem eu falei, agora que eu estou adaptado, essa glicemia minha ela vai, baixa, aí o treino ela aumenta, depois ela baixa, aí quando eu como ela aumenta, mas fica nesse padrão ali. Aí quando eu jogo um carboidrato, aí eu vejo que ela aumenta até alta demais, assim, e eu sinto que eu fico até meio, né, acelerado e tal. Isso quando eu jogava, porque agora eu tô muito tempo sem comer carboidrato, agora eu tô já um ano na carnívora, entendeu? Eu só consumo gorduras e proteínas, né? E a galera da musculação acha que não é verdade, que não ganha músculo, né? Que essa é a pergunta que você vai fazer. Eu acho que você vai fazer essa pergunta, né? Não, sem dúvida. E é muito interessante você falar isso, né? O que você comeu num dia anterior, na noite anterior, né? Proteína, só proteína. Você não fez ingestão nenhuma de carboidrato, regra geral, pode-se dizer, né? O nosso fígado, né, Tiago? E você sabe bem disso, o nosso fígado é uma fábrica, é um laboratório. O que você manda. Ó, primeiro, glicose é importantíssima. A gente precisa de glicose. Sem glicose a gente morre. Mas não precisamos comer alimentos que se transformam em glicose para sobreviver. O fígado faz isso. É por isso que o fígado, o que você mandar para dentro, o fígado vai converter em glicose. Ele faz isso.
tá? Ou você acha que aquelas pessoas que vivem lá nas geleiras que só comem peixe, você acha que tem uma padaria na esquina para eles comerem? Não. Então, o nosso corpo já faz isso. É por isso que o Tiago está aí, está tranquilão, comendo bastante proteína, bastante carne e não precisa comer o pão, a batata em excesso e tal, para ter essa glicose no corpo, porque o corpo faz isso. E ele falou muito claramente aí, né? Tá cetoadaptado, né? Ou seja, ele já está fazendo a carnívora, o corpo dele já sabe muito bem metabolizar bem, né, os aminoácidos, a proteína de um modo geral, e converter em glicose do jeitinho que precisa, em corpos cetônicos, enfim, e funciona perfeitamente, né? Isso é muito interessante essa tua experiência. E eu queria saber, me fala aí, aliás, Tiago, ó, para os meus alunos, né, para quem me segue, eu digo que a musculação ela é simplesmente a melhor estratégia, porque a musculação, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ela simplesmente o músculo é uma usina natural de queima de glicose, né? Então, ajuda muito na reversão, né, na remissão do diabetes. O que que você acha? Perfeito, Wellington. É que nem eu sempre falo para as pessoas, a musculação, ela que faz o seu metabolismo ficar ativo. Sem músculo, você não tem força, você não tem metabolismo eficiente para metabolizar toda a glicose que entra do alimento, para fazer digestão. Então, assim, a musculação. As pessoas que estão escutando, né, essa live, que tem algum problema de diabetes, faça musculação. Tire esse pensamento, ah, mas a musculação eu não quero ficar grande, não quero ficar igual você. Não. É diferenças. Atletas, diferente, pessoas normais, que buscam musculação, além de melhorar a sua resistência à insulina, melhorar a glicemia, você vai ter mais disposição, você vai se sentir mais jovem, vai ter mais longevidade, né? Porque músculo ativo é sinal do quê? Produção de glicose, né, na hora certa, fígado fazendo a metabolização certinho, né? E também, quem treina musculação, automaticamente ele vai buscar uma alimentação mais natural, né? Ninguém vai querer fazer musculação e já chegar em casa e comer uma pizza, ou pegar e ficar comendo todo o dia inteiro bolacha recheada, né? Eu vejo que os maus hábitos, né, Wellington, levam ao sedentarismo e também a ter diabetes. Que pode ver que a maioria que tem diabetes não treinam, não fazem musculação, não fazem nenhuma atividade física, não é? Sem dúvida. E veja, quando você. Primeiro motivo para você fazer musculação, né? Que você ilustrou muito bem. Saúde. Saúde, né? Você fazendo musculação, você vai ajudar a controlar a sua glicose, especialmente se você tem diabetes. Diabetes, resistência à insulina, enfim, você vai ajudar. É como se você estivesse tomando ali uma metformina e aplicando insulina direto. O músculo vai fazer esse trabalho para você, vai deixar você mais sensível à insulina. Um segundo fator é esse fator mecânico mesmo que o Thiago falou. Ó, você que tem 50 anos, 60 anos, você precisa levantar da cadeira. Ou seja, você precisa amarrar um cadarço, você precisa empurrar uma mesa. Você não precisa caminhar 5, 10 quilômetros de distância, não. Mas você precisa ter força muscular para sustentar o esqueleto. Mobilidade é algo fundamental. Né? A gente vê a dificuldade que o idoso tem de levantar de uma cadeira. Porque falta músculo, né? Falta músculo. E a O musculação ela é fortalecimento, fun- né? fundamental para isso. E até vou te perguntar, eu quero que você me responda daqui a pouquinho. Afinal de contas, né? É mais fácil perder gordura ou ganhar músculo? Porque as pessoas acham que vão para academia e vão ficar grandão do dia para noite, né, Thiago? Vão ficar grandão pro Perfeito. dia da noite. Antes de eu te responder sobre os hábitos, eu queria saber de você. É mais fácil perder gordura ou ganhar músculo? Como é que é essa história? Vai só mito. Perfeito, Wellington. Na verdade, assim, a galera acha que é difícil ganhar músculo, mas eu vejo uma dificuldade, assim, para ganhar músculo. Emagrecer, cara, perder gordura é até fácil. O problema, Wellington, é se manter magro e com aquele BF mais baixo, entendeu? Agora, para aumentar massa é muito difícil, porque você tem que comer certo, tem que ter os macronutrientes certos, tem que ter o estímulo muscular, tem que ter o descanso, que muita gente não descansa, entendeu? Então, assim, eu vejo que é muito mais difícil você ganhar uma massa muscular magra. Claro, gordura você vai acabar ganhando. Eu tô ganhando tanto peso, mas aí tá ganhando, tem que ver a proporção, né? De gordura do seu corpo e músculo, né? Mas se for ver, 1 quilo de músculo, um atleta assim, de fisiculturismo igual eu, para ganhar durante um ano, é 1 quilo de músculo, né? De massa muscular real, né? Claro que se, ó, dá para aumentar mais, mas aí eles usam outros recursos, né? Mas geralmente um atleta mais natural assim, para ganhar massa magra, é 1 quilo por ano. Então, quer dizer, olha a dificuldade para você ganhar massa massa, porque é uma briga metabólica no seu corpo. O seu corpo não quer.
é difícil manter músculo, não é? O músculo no nosso esqueleto é difícil manter ele, porque o nosso corpo, né, como os ancestrais, ainda é desse jeito. O corpo quer preservar a gordura como foi energia, né, para ter energia depois disponível, entendeu? Então eu vejo que para ganhar massa é mais difícil. Mas, que nem você falou dos idosos, a importância de ter esse fortalecimento muscular, de eles poder levantar, né, poder ir na cozinha, abrir a janela, poder andar com os seus netos, isso não tem preço, porque há muitas das vezes, né, ué, tem muitos idosos que estão já com diabetes, estão desanimados, e ficam só na medicação, vou comer e tomo um remédio, aí fica nessa vida, né, come, vai tomar remédio. Comer para tomar insulina, entendeu? E se ele for fazer uma atividade física, automaticamente com o tempo, ele vai até parar de tomar a medicação, a insulina, né? E poder comer normal, entendeu? É esse que eu falo, o fator dos idosos, porque tem alguns alunos também que são de idade. Eu falo, gente, se treina para vocês não poderem tomar remédio no futuro, não é? Sem dúvida, a autonomia, né? Ter liberdade de fazer o que quiser, na hora que quiser, de levantar, de não ficar dependente dos outros, é algo que você que tem, né, que está acima de 50, 60 anos, precisa pensar, né? E a musculação vai ajudar muito nisso. E falando, né, na pergunta anterior que você me fez sobre hábitos, né, a importância de hábitos, né? Eu já li alguns livros muito interessantes, né? E veja. Força de vontade não existe. Esse era o título do livro. E faz muito sentido, sabe, Tiago? Se a gente for perceber, e você que está ouvindo aqui essa live, está ouvindo esse vídeo, for perceber, grande parte das coisas que a gente fez de fato, a gente fez porque algo tinha um leão correndo atrás da gente. Talvez você se lembre até aquele dia aquela época que você emagreceu, mas você emagreceu porque você levou um fora da namorada, do namorado, e você falou: "Ah, é? Vou te provar o que que você perdeu". Aí você foi lá, malhou, tal, fez exercício, mudou por conta daquilo, ou algo te empurrou. Ou seja, o ambiente, ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Então, se você está querendo mudar hábitos, quer emagrecer e especialmente quer tratar, controlar, reverter o diabetes, que é o que eu ajudo, que é o que eu ensino, prepare o seu ambiente. Faça o ambiente aí da sua casa preparado para isso. Não adianta você achar que você vai resistir a um chocolate, um biscoito, uma bolacha que você comprou no mercado e diz para você mesmo: "Não, eu só vou comer quando, né, eu vou me controlar". Não vai controlar. Então, evite comprar essas coisas, faça um limpa no seu ambiente e tenha aí na sua geladeira, né, aí na sua despensa, só coisas e alimentos saudáveis. Se você tiver ali algum alimento que vai contra aquilo que você acredita, jogue fora. Jogue fora esse alimento, doe para alguém, por exemplo, faça isso. Vai te ajudar imensamente, né, a te direcionar para o que você quer, para o seu objetivo. Porque, ó, é muito simples. É muito simples, né, Tiago? A pessoa ter músculo, tal, é muito simples, mas não é fácil, né? Você tem que estar disposto a fazer, né? Ter recorrência, se alimentar direitinho, né? E ter um técnico, ter um coach, um profissional como o Thiago para te direcionar para isso também. Mas é simples, né? E aí, é claro, por isso que a gente trabalha, e eu acho que você faz muito isso, né, Tiago? Não só a questão da alimentação, não só a questão da técnica, mas a gente trabalha esse lado também de, de ajudar, de assessorar, de fazer uma terapia, por assim dizer, com, né, aquelas pessoas que nos acompanham, né? Sim, perfeito. Em relação à motivação, eu sempre falo que o meu trabalho ali de consultoria, Wellington, na verdade, não é nem tanto treino, porque eu passo treino e tal, faço ali montagem, a pessoa vai fazendo. É o dia a dia ali de estar motivando a pessoa, porque assim, se você monta o protocolo e deixa a pessoa largada, entre aspas, a pessoa acaba. Porque nem todo dia está motivado, você tem que ir pela disciplina. É igual você acordar e escovar os dentes. Você sabe que se você não escovar os dentes vai cair, vai apodrecer. Então, se a pessoa não colocar esse hábito de todos os dias, hoje eu não estou motivado, tá frio, mas eu tenho que ir, porque eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha saúde, a pessoa não vai fazer. Tem que ter um propósito. Sempre falo para meus alunos, vocês têm que ter um propósito na sua vida. Você quer realmente isso, tem que mudar isso. Cortar gatilhos, igual você falou, tirar as coisas que estavam fazendo mal de casa, doar, dar para alguém. Não é ruim fazer isso. Você está melhorando para você. Também aprender a dizer não a certas coisas, dizer não para as pessoas, não vão magoar as pessoas, vão te fazer bem às vezes, né?
por exemplo, ah, vai ter um churrasco lá na casa da minha família, puta, lá tem bastante doce, eu não posso, tô com um probleminha ali, não posso comer muito açúcar e tal. Simplesmente você vai e fala, oi, tudo bom, tal. Vou comer só a carne, que por enquanto eu não tô comendo açúcar. E não ficar questionando, ah, mas por quê? Só um pedacinho, né? Porque aí cria um ambiente ruim e a pessoa acaba não querendo sair, porque acha que não está satisfazendo as vontades das pessoas, né? Ir contra a massa é sempre muito complicado, né? E eu entendo, e é algo que quando eu faço esse atendimento personalizado, né? Algumas pessoas que fazem a minha mentoria, eu reservo para elas esse atendimento um a um. E é o que mais faz diferença, Thiago. Essa gruda, sabe? Porque a gente pega na mão mesmo. É o que você faz aí. Pega na mão e conversa. Me conta o seu dia a dia e tal. E aí eu vou conversando com a pessoa, vou entendendo esses processos e vou ajudando essa pessoa a fugir desses gatilhos, a sair desses gatilhos, né? Então ela tem vontade, por exemplo, de tomar uma cerveja. Ela tem vontade, por exemplo, de tomar um refrigerante. Como é que sai disso? Por exemplo, nunca saia, nunca vá para um restaurante com sede. Você vai querer tomar alguma coisa. Se você gosta de tomar cerveja, toma água, toma bastante água. Tá querendo tomar um refrigerante? Ó, água com gás, tá? Água com gás saborizada, uma rodelinha de laranja pode ser, uma uvinha ali, né? Que você pode colocar com água com gás, sua glicemia vai ficar controladinha e dá um prazer, dá uma satisfação depois que você se acostuma a tomar uma água com gás. Pode ser limão, né? Pode ser ali um pouquinho de maracujá que você joga ali dentro. Maravilhoso, você vai se acostumar e vai gostar desse hábito, porque é água, e a água com gás não vai te fazer mal, não sobe a glicemia e vai ficar saborizada. Tem gente que usa chá também, claro, chá não adoçado, e vai te dar o maior prazer, e você vai fugir desses refrigerantes, né, Thiago? E vai É. fazer, vai dar para a pessoa muito mais qualidade de vida e prazer e vai fugir desses outros gatilhos. É uma dica. Perfeito. Ué, vou fazer uma pergunta aqui. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem na alimentação, acreditando que estão comendo de forma saudável, né? Que nem você posta ali os testes com os alimentos, e muitas pessoas, às vezes, estão comendo achando que estão comendo de forma saudável, mas na verdade é aqueles alimentos que dão alto, né? Pico glicêmico, que eu vi uma vez você postou tapioca, que eu comia muito antes, né? Quando eu não fazia carnívora, acreditando que isso era uma forma saudável, sendo que eu estava dando um pico alto no meu corpo, né? Imagina, eu comia bastante tapioca, porque geralmente minhas dietas de aumento de massa era uma quantidade muito grande de carboidratos. Aliás, foi um dos motivos também de eu ter saído dessa alimentação de carboidratos, porque eu já estava um pouquinho inflamado também, entendeu? Mesmo eu sendo novo e sendo saudável, sendo atleta. Cuidado com os fãs de tapioca, viu, Thiago? Olha, quando eu falo de tapioca, de cuscuz, né? Do pão, meu Deus, né? Eu sei, eu também gosto de tapioca, eu também gosto de pão, eu também gosto de um cuscuzinho ali com a manteiga e tal. Eu também gosto, gente. E é normal, tá tudo bem. Você pode comer tapioca o tanto que você quiser, pode comer até pedra, brita. Um dia eu fiz uma brincadeira aqui com pão, né? Eu joguei brita por cima, eu joguei cimento e tal, pra ver se. Brincando, né? Pra dizer, ó, não, a pessoa não quer deixar de comer aquele alimento de jeito nenhum. Mas esses alimentos são altamente glicêmicos, sobem muito. A ideia, o mito, né? E não se quebra, infelizmente, na própria nutrição, tem essa ideia que a tapioca é fit, que a tapioca é aquilo, que o cuscuz é isso, que o cuscuz é aquilo, que dá sustância. Dá sustância, só que você come, daqui a 2 horas você está com fome de novo. Porque quando a sua glicemia vai lá no céu, quando você come uma tapioca, e daqui a pouquinho eu vou falar se muda muita coisa se você acrescentar proteína. Então, quando você come, por exemplo, uma tapioca, a sua glicemia sobe bastante. Então, vem a insulina e baixa a sua glicemia e baixa muito mesmo. E aí é como se tirasse toda a glicose do seu corpo, entendeu? E aí você, por isso que você sente fome, de novo, ou às vezes sente sono depois que você come uma tapioca. Justamente por isso, a glicemia sobe, vem a insulina, apaga aquele fogo, tira a glicose e tal, limpa, faz aquele limpa, o remédio também faz isso. E logo na sequência você está com fome, tirou todo o alimento, a glicose do seu corpo ali de uma vez e você fica ali com fome, com sono, aquele soninho, né? Aí você está fazendo um curso, em vez de no seu almoço você comer ali uma saladinha e um grelhadinho ali, caprichar no grelhado, no frango, na carne, você cai no arroz, no macarrão, põe um pudim e fica o tempo todo lá no curso assistindo com sono e não sabe por quê. Enquanto o Thiago, que comeu só lá a costeleta dele lá, comeu lá a carne, comeu a salada, não sei o quê, tá lá ligadão, tranquilão, não tá com sono. É por conta disso, esse processo. Agora, será que faz diferença eu acrescentar proteína
na tapioca? Faz. Diminui, reduz o impacto, mas não faz milagre, tá? Faz diferença colocar carne, queijo no cuscuz? Faz, mas não faz milagre, vai continuar subindo bastante. Pense que o que vai mudar se você colocar, digamos, tem um combustível adulterado no tanque do seu carro aí, tá? Vai ficar adiantando você ficar colocando aditivo lá? Coloca lá um bardal, um negócio dentro do tanque, que é isso aqui só? Não, você tem que já colocar o combustível certo, a comida certa, quando eu falo de alimentação agora, para você entender. Então, o cuscuz, mesmo com proteína, vai subir bastante ainda. Ah, é com carne, com ovo, vai subir bastante ainda. O que você tem que entender é que você quer comer o cuscuz, tem que reduzir bastante a quantidade e acrescentar proteína. Menos cuscuz, menos açúcar no sangue. Essa é a regra, né? Já se alimentar de uma forma correta desse alimento que sobe bastante e muito a glicemia. Então são esses mitos. E ela faz parte de uma dessas três farinhas que eu falei logo no início aqui, né? Que é o polvilho, né? A massa ali de mandioca, enfim, que é o trigo, certo? E que é a farinha de milho e tudo que é derivado desses alimentos, que eu sei que são gostosos, maravilhosos e tal, mas ó, você tem, se você tem diabetes, se você tem a insulina alta, entenda, ó, o diabetes é uma doença é grave, é muito perigosa, né? E as pessoas subestimam o diabetes, sabe, Tiago? Porque é silencioso. A glicemia sobe 200, 300, a pessoa não vê. Mas internamente, e existe até uma analogia que a gente fala, e não é para causar terrorismo nutricional, porque não existe. Até vou falar de uma coisa. Não existe terrorismo nutricional. Eu acho, às vezes, lamentável a forma como as pessoas usam inadequadamente essa expressão, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. É porque é grave mesmo. A pessoa fica cega. Entende? A pessoa tem mais infarto, tem mais AVC, a pessoa amputa braço, perna, a pessoa tem falência renal e tem que fazer hemodiálise. Vai 2 vezes no hospital fazer hemodiálise, fica 4 horas lá numa máquina filtrando. E olha lá, 80% é diabético. Então é uma doença grave e silenciosa. E é fruto, regra geral, da alimentação, né? Fruto, regra geral da alimentação, Tiago. É, que nem você falou, relacionado ao vício, né? Comeu a tapioca, comeu o cuscuz, deu pico de insulina lá, né? Abaixou a glicemia, aí volta o ciclo de comer de novo. Por isso que as pessoas têm diabetes, elas não entendem que é o impacto do alimento, né? Em si, que é saboroso tudo, mas ele vai sempre dar esse ciclo de vício, né? Por isso que a dieta, aí quando é uma alimentação mais natural, à base de carnes, de ovos, alimentos naturais, você consome menos alimentos desse tipo, né? Eu vejo que eu não sinto fome assim de comer isso, cara. Se eu tô comendo minha carne ali, meus ovos, eu tô tranquilo, eu percebo que não, né, que a gente tem vontades, tem, né? Porque é uma coisa no nosso cérebro que tá ali conectado desde a infância. Mas quando você está saciado, igual você falou de tomar uma água, de sair com gás, põe um limãozinho, igual eu faço também, já vai diminuir esse impacto, essa vontade, né, de comer refrigerante, né? E o Wellington, eu queria também te perguntar. Muitas pessoas perguntam assim se elas acham que a diabetes tipo 2 ela é reversível. E quais os casos é possível? Você acha que é possível reverter? Plenamente possível reverter, tá? Na maior parte das vezes, né? Vamos entender esse processo. Hoje, você consegue, inclusive, tem médicos aí já vendendo a cura do diabetes, né? Por meio de cirurgia. Que cirurgia que é? Cirurgia bariátrica. Então, que eles chamam de cirurgia metabólica. Então, a pessoa está lá com diabetes, faz a cirurgia bariátrica, ela reverte o diabetes. O que é reverter o diabetes? Os exames de insulina, glicemia, durante um período ali de 6 meses, se apresentarem com não mais como diabético, ou seja, vai estar ali abaixo de 5,7 a hemoglobina glicada, a glicemia abaixo de 100, né? Ou até nem tanto, nem tudo isso. Ele vai sair da linha do diabetes, acima de 6,7, por exemplo, já vai abaixar, vai ficar ali na linha do pré-diabetes, ou na linha até que os exames não vão comprovar que a pessoa tem diabetes, ou seja, 100% de reversão, inclusive do pré-diabetes, ou não, a pessoa reverte do diabetes para o pré-diabetes. Os exames não mostram mais isso, não mostram mais que ele, até se ele for num outro médico, e não naquele primeiro médico que sabia que ele era diabético, aquele outro médico nunca vai saber que ele teve diabetes, porque os exames não vão mais mostrar sobre isso. Então,
A primeira hipótese para reverter o diabetes, cirurgia bariátrica. A segunda hipótese, estudos já feitos, né? Estudos robustos aí que demonstraram, é a pessoa, um grupo de pessoas tomou lá um shake lá de 800 calorias, de 900, 1.200 calorias, um shake preparado. Mas quem é que aguenta isso? Né? E é claro, se você reduz ali a quantidade de alimento, você reduz a quantidade, no final das contas, de carboidrato. Regra geral para você entender, carboidrato é igual a açúcar. Ponto, tá? Ah, mas o carboidrato tem fibra também. Sim, mas isso é o menor. A gente fala de um jeito para que a pessoa entenda. Alimentos que se transformam em açúcar. E se eu falo em carboidrato, eu estou falando para você em açúcar, né? Então, quando você olhar ali na tabela nutricional, olha carboidrato e olha lá as fibras. Diminua lá o carboidrato que tem em cima pela quantidade de fibras. O que sobrar vai ser a quantidade de açúcar que vai virar no seu corpo, para você entender, tá? Regra geral para facilitar o entendimento. Então, esse shake as pessoas reverteram o diabetes. E a outra forma comprovada de reverter o diabetes é a redução de alimentos que se transformam em açúcar, redução de carboidrato. Ou seja, low carb, a cetogênica, né, a dieta carnívora, né, que se chamam dietas né, que você privilegia mais as proteínas e gorduras e não privilegia tanto aquele tipo de alimentação onde tem muito carboidrato, né? Então você começa ali de uma menor restrição, low carb, para cetogênica, para carnívora, né? E aí você adota também, você pode adotar um misto de jejum nesses outros aspectos, e o jejum é muito interessante. O jejum é a ausência de comida, gente, né? É a ausência de comida em um determinado tempo. Você faz isso todo dia, tá? Quando você dorme e acorda, você fez jejum. Tá? Mas é que o jejum, às vezes, esses nomes, né? Dieta, dieta isso, dieta aquilo, eu evito até falar para não carregar nenhum tipo de ranço, sabe, Tiago? A gente deixa limpinho, então eu falo redução de alimentos que se transformam em açúcar, né? Redução de tal, porque aí eu atinjo todos os públicos, porque não cria nenhum embate, né? Porque sempre tem essas lutas aí na internet e o nosso objetivo é ajudar as pessoas, né? É, Com certeza. perfeito, Eric. Que nem você falou nesse ponto de falar claramente, né, para as pessoas entenderem de uma forma mais simples, porque se coloca lá dieta, de jejum intermitente prolongado, a pessoa, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Dieta carnívora, eu vou comer só carne. Ah, dieta sem low carb, então eu vou ter só um pouquinho de carboidrato. Então é bom a pessoa entender que, independente, né, de qual estratégia de alimentação for boa para a pessoa, ela sabe que para ela melhorar a diabetes, melhorar a glicemia, é a redução dos carboidratos. Fato, né? Carboidratos, açúcar em geral, né? Que é, então eu não vou poder comer pão. Não, é carboidrato, você vai ter que tentar reduzir um pouco, né? E aí, nesse ponto do jejum, às vezes é importante também falar, não sei se você trabalha com os seus pacientes, seus clientes, que ajuda no começo, às vezes a pessoa tem uma alimentação, come o dia inteiro, não consegue, né, entrar numa alimentação mais rígida. Então, eu acho que o jejum entra como fosse uma ferramenta boa para a pessoa, né? Entra assim e precisa fazer com estratégia, né? Porque veja, tem alguns medicamentos para diabetes, para diabetes que causam hipoglicemia, né? Desde a metformina, glicazida, glimeprida, principalmente esses que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então, tem remédios que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Por que produzir insulina? Porque é a insulina que vai baixar a glicose. Só que se a pessoa tiver com resistência à insulina, não faz sentido a medicina tradicional fazer isso, estimular. A pessoa já está com resistência à insulina. E aí faz o pâncreas produzir mais insulina, você vai aumentar mais ainda a resistência e vai estourar, né? Você vai terminar de arrebentar com o pâncreas daquela pessoa o mais rápido possível, porque você está querendo que o Fusquinha ande na velocidade de uma Ferrari, né? E o jejum, ele é muito importante. O jejum é o verdadeiro detox, gente. O detox que a gente quer fazer não é tomar suco verde, não. O detox, o verdadeiro detox, né? Se o cara pega ali, né? Quem é que come 5, 6, 10 couves, né, Tiago? Mais um monte de coisa e bebe. Você vai tomar aquilo, vai tudo para os rins. A pessoa acha que vai ficar uma maravilha. O detox é não comer, é dar um descanso para o seu organismo. Ninguém morre por não comer por 12 horas, 24 horas, não. A gordura no nosso corpo, e o Tiago falou isso ao longo da live, ela se presta, ela tem um objetivo? Ela tem um objetivo.
não é? É de garantir a nossa sobrevivência, de usar aquilo como fonte de energia. Aí o cara vai para academia, né, Tiago? O cara quer sentar o balde, vai com a barriga cheia, arrotando lá na hora de fazer os aparelhos, porque ele quer fazer o tal do pré-treino e não permite nem o corpo, né? Não oportuniza o corpo de mudar ali a chave para começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, o jejum, sim, é importante, é muito importante, ajuda, é o verdadeiro detox, ajuda a limpar o seu organismo, a fazer o seu organismo resetar, né? E a gente utiliza aqui essas expressões para facilitar, tá bom? Não que exista aí, né? Sempre tem aqueles caras que ficam sentados o dia inteiro aí com a bunda na cadeira, vendo o que as outras pessoas ficam fazendo, né, Tiago? Para É, vir e criticar e fazer vídeo de react. Lamento por esses profissionais que não atingem o público que eles querem, né? Então, o objetivo é fazer você entender de forma clara. É um mecanismo muito natural do nosso corpo e o jejum ajuda sim o diabético. Só precisa tomar cuidado o diabético, fazer é, com alguém que te ajude nesse processo, que é o que eu faço também, porque você pode ter hipoglicemia, tá certo? Porque o médico fala o seguinte, ó, pode tomar esse remédio, mas ó, não fica de barriga cheia não, tá? Não fica de barriga vazia não. Sempre come alguma coisa. Por quê? Porque o remédio já baixa muito a glicemia, né? E aí, se o remédio que dá hipoglicemia não é o diabetes, não. Então a pessoa toma o remédio, então ela tem que comer alguma coisa para subir o açúcar no sangue, porque senão ela tem hipoglicemia. Então, se você toma um medicamento como esse e faz um jejum, aí sim que você vai ter hipoglicemia. Então, em alguns aspectos, eu vou trabalhar junto com a pessoa para fazer com que ela monitore a glicemia dela e suspenda até o uso desses medicamentos, especialmente esses medicamentos que estimulam o pâncreas a produzir insulina. E aí, no dia que ela for fazer o jejum, né, eu vou ensinar qual vai ser a estratégia certa que ela poderá adotar, né? claro, perfeitamente, né, Ué? Tem que ser tudo estratégia, pensado, porque a diabetes é uma doença silenciosa e também sem acompanhamento, ainda mais tomando insulina, os medicamentos que fazem baixar a glicemia, é bem perigoso, até mesmo o tipo de alimento que vai comer, né? Wellington, conta uma coisa para mim. Já teve algum caso, assim, de algum alunos que tiveram resultados bem impressionantes no seu método, assim, para falar pra Há gente? vários, diversos, dezenas, dezenas e dezenas e dezenas de alunos. Os comentários são apenas os alunos que me seguem já falam, olha, emagreci tanto, porque, veja, é, como faço uma coisa, faço tudo. Então, e aí eu digo o seguinte: o que que isso eu quero dizer? Eu vou usar uma analogia aqui. Se você resolve o diabetes, você resolve a esteatose hepática, resolve a pressão alta, resolve a obesidade. Porque está tudo no mesmo caldeirão. Quando você diminui, né, esses alimentos que se transformam em açúcar no sangue, você está trabalhando vários outros processos no corpo da pessoa. Então ela vai reverter a esteatose hepática, que aliás a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é o primeiro processo que acontece numa pessoa que está caminhando para o diabetes. É o fígado ficar resistente à insulina. O fígado não ouve mais a insulina, porque quando o nosso pâncreas produz insulina, a insulina fala para o fígado, ó, fígado, seguinte, cheguei, tá? Para de produzir glicose agora. Beleza? Eu preciso limpar aqui essa quantidade de glicose, depois você produz. Então, a insulina manda essa sinalização para o fígado. Só que quando o fígado está gorduroso, ele fica resistente. Ele, que nada, insulina, você não manda mais aqui não. E aí ele continua jorrando glicose. Continua jorrando. Por isso que você, se você tem diabetes, acorda de manhã, a insulina, a glicose pode estar muito alta, né? Muito mais alta do que deveria. Por quê? Tem o fenômeno do alvorecer, quando a gente acorda tem o cortisol, quando vem luz, a gente, né, desperta, o corpo fala, opa, vamos lá, vamos levantar, vamos trabalhar, e o fígado já coloca ali uma glicose para você. Só que o fígado, quando a pessoa começa a estar com diabetes, ele faz isso de forma descontrolada, ele manda, vem insulina e não consegue baixar. E a pessoa acorda com a glicemia alta, mesmo não tendo comido nada que atrapalhasse ele. Então, regra geral é entender esses processos, né, para que você comece a controlar o diabetes. E os meus alunos, grande parte deles revertem o diabetes. É impossível a pessoa não melhorar, sabe? Regra geral, é impossível, tá? Porque ela tendo uma alimentação limpa, uma alimentação, rapidamente ela consegue controlar a glicose. Ah, mas eu não vou recuperar 100%. Gente, você precisa.
né, paralisar essa doença ao menos, né? E em grande parte das vezes, especialmente aquelas pessoas que são pré-diabéticas ou são diabetes do tipo 2, estamos falando do diabetes tipo 2, tipo um, tá? Não tem reversão. O tipo 2, essa pessoa tem grandes chances de ter a reversão, especialmente se não usa insulina ainda, porque quando usa insulina, há uma destruição ali, né, das células que produzem insulina, né? Por isso que muitos médicos às vezes são muito apressados em já sugerir insulina para o paciente e isso pode gerar mais danos, né, do que benefícios, entendeu, Tiago? É, perfeitamente, tem que ter mais que o medicamento vai fazendo parar a função pancreática ali, né? Porque ele está fazendo a função artificial. É a mesma coisa quando a pessoa também toma o hormônio exógeno, né? Então acaba parando a produção natural, né? Wellington, eu ia te perguntar também, qual o maior conselho que você, tipo, deixa para a pessoa que está lutando com essa resistência de insulina e diabetes? Muito bem, é uma pergunta bem profunda, né? É, você é capaz de mudar. Você é capaz de mudar. Todo mundo é capaz de mudar. E eu quero olhar para você aqui agora, nessa live aqui especial com o Thiago. Você já fez várias coisas na sua vida que você dizia para você mesmo que não conseguia. Talvez você tenha feito o segundo grau, primeiro grau. Você estudou mais de 11 anos, né? Na escola ainda. Talvez você fez um curso superior também, se você está acompanhando essa live. Você estudou anos e anos e anos. Sentou na cadeira, foi lá, estudou e fez. Você talvez tenha construído uma bela de uma família. Então você fez coisas maravilhosas. Você é capaz, sim, de mudar de vida. Então, você pode reverter o diabetes, você pode controlar o diabetes, você pode ter muito mais saúde. Por mais difícil que você acredita que isso seja, porque é simplesmente possível disso acontecer. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é essa: você é capaz, você pode, e acompanhe bons profissionais na internet. Estou aqui à sua disposição se fizer sentido para você, né, entender o diabetes, controlar essa doença. Eu vou te ajudar nesse processo. Eu falo com bastante integridade, com bastante vontade de ajudar as pessoas, porque é possível, eu vejo isso acontecendo todos os dias, e se você se sentir desanimado, isso faz parte da alimentação que você tem. Muitas vezes você está doente, está triste, está sentindo mal-estar, está sentindo uma série de coisas. E não é pela doença, muitas vezes é pela sua alimentação, muitas vezes é pelos remédios que você toma. A gente não nasce com defeito, não, pessoal. A gente não nasce com defeito, não. Não é assim, tá errado. Antigamente tinha pouquíssimas farmácias e não tinha tantos doentes. Hoje tem muito mais farmácia, mais hospital e mais doentes. Que história é essa? Por que que isso acontece? Então, você é o senhor da sua saúde. Você é o seu melhor médico. Perfeito, isso é incrível, né? Que nem você falou, tem mais farmácias do que, né? Se for ver pessoas saudáveis. Imagina, cada esquina, antigamente não tinha farmácias assim, né? Wellington, a gente vai estar encerrando nossa live, porque tem muita coisa para falar, incrível aí o seu trabalho mesmo, a gente bateu um papo bem legal. E fala para as pessoas onde elas podem te encontrar e conhecer seu trabalho e os seus programas ali. Perfeito. O meu arroba, tanto nessa rede aqui que você está, é arroba Wellington Nutrição, só que sem o cedilha, né? E o tio e tal. Então é Wellington Nutrição, você vai me achar. São milhares e milhares de seguidores, mais de 18 mil alunos que eu ajudo diariamente. Não estou com vagas abertas nesse momento, mas vai lá, entra nos grupos que tem de WhatsApp. Quando eu abro, né? Fique atento, eu tenho certeza que eu posso verdadeiramente te mostrar, né? Que é isso que eu faço. Eu te mostro o que que funciona e o que que não funciona no controle do diabetes, tá? Por isso Perfeito. que a gente tem tanto sucesso aqui no nosso trabalho. A gente mostra o caminho, né, velho? Que nem eu mostro o caminho do treinamento, ensino, ó, esses princípios básicos, e você dá a mão para a pessoa, né? A pessoa seguir o caminho certo. É Gente, vai isso ficar aí. aqui, tá? Lá, o Instagram dele vai ficar na descrição, tá? Eu quero agradecer ali o Wellington, muito obrigado por ter cedido seu tempo aqui no nosso canal Nutrição Ancestral. E com certeza vamos fazer mais live, porque tem muita coisa para perguntar, né? A diabetes é algo muito assim que milhões de pessoas estão sofrendo e precisam dessa mensagem de pessoas e profissionais como você que está mostrando aí para as pessoas que é possível sim ter uma vida melhor, né? Porque diabetes não é vida, né, cara? Ter diabetes não é vida, é ficar dependendo de insulina para se alimentar, né? Então, fique com Deus aí. Um grande abraço para você aí. Um abraço, Thiago, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.